Tanto a gasolina quanto o etanol estão um olho da cara. E eu duvido que você já segue todas as dicas que eu vou passar nesse vídeo aqui sobre como economizar combustível. E não, você não vai precisar andar que nem um vovô por aí não, tá? São algumas dicas que não são tão óbvias e que vão ajudar pra caramba a economizar combustível no dia a dia. Você se lembra quanto que custava a gasolina alguns anos atrás? Eu encontrei um registro no gov.br que mostra quanto que estava o preço médio da gasolina e do etanol desde 2013. E olha só a diferença. Em 2013, o preço médio era de R$ 2,76. Em 2016, era de R$ 3,68. Em 2021, 4,62. Em 2024, 5,57. E em janeiro de 2026, o preço médio da gasolina está custando R$ 6,32 o litro. Se a gente comparar os preços de 2013 e de 2026, a gasolina subiu 130% nesses 13 anos. E quanto que custava encher o tanque do carro de gasolina em 2013 e até 2026? Eu fiz uma conta considerando 55 litros de gasolina no tanque. Vamos ver. Em 2013, encher o tanque custava R$ 151. Em 2016, R$ 202. Em 2021, 254. Em 2024, custava R$ 306. E em janeiro de 2026, custa R$ 347 encher o tanque do seu carro. Então, 130% de aumento no total desses 13 anos. O preço mais do que dobrou. E o preço médio do álcool etanol aqui no Brasil? O quanto que mudou? Em 2013, o preço médio do etanol era de R$ 1,96. Em 2016, ficou R$ 2,72. Em 2021, R$ 3,22. Em 2024, R$ 3,42. E agora, em janeiro de 2026, subiu para R$ 4,59 o litro. Ao todo, de 2013 a 2026, o etanol subiu 134%. E agora vamos ver quanto que custava encher o tanque do carro com etanol. Em 2013 custava R$ 107. Em 2016, R$ 149. Em 2021, R$ 177. Em 2024, R$ 188. E em janeiro de 2026, custa R$ 252 para encher o tanque do seu carro com etanol. Então, 134% de aumento no total desses 13 anos, o preço mais do que dobrou também. E aí, gente, como que a gente faz? A gasolina sobe, o etanol sobe e o nosso salário não sobe nada. Como que a gente faz para continuar andando de carro, continuar abastecendo, sem sentir o bolso doer tanto? E foi pensando exatamente nisso que eu separei 18 dicas para te ajudar a economizar de verdade com combustível e não perder dinheiro à toa. Dica número 1: use aplicativos para obter desconto. Uma forma bem prática de economizar dinheiro com combustível é usar esses aplicativos que ajudam demais a gente a economizar. E eles são bem práticos para usar no dia a dia. Então, o posto Ipiranga, ele vai ter o aplicativo Abastece Aí. O Shell tem o Shell Box. Então, é só você procurar esses aplicativos, baixar eles no seu celular, fazer o seu cadastro e aí vai aparecer todas as promoções. É só você mostrar o aplicativo na hora que você for abastecer lá no posto ou você utilizar o código que aparece no seu aplicativo. E também é muito prático porque alguns dos aplicativos até aparecem quais que são os postos que estão perto de você, qual é o posto mais perto e quais são as promoções que estão rolando. Então você não precisa nem ficar procurando muita promoção, só ali no aplicativo já vai estar tudo reunido. E no final das contas, são 30 centavos aqui, 40 centavos ali, que no final das contas faz uma diferença enorme no nosso bolso. Dica 2: veja se realmente é necessário você ir de carro. Então, antes de sair dirigindo aí para onde você precisa ir, se pergunte se realmente é necessário você ir até lá de carro, porque realmente o carro traz uma praticidade muito grande pra gente, né? E às vezes a gente acaba se acostumando com essa comodidade e a gente acaba evitando de sair a pé. Às vezes a gente tem uma bicicleta aí que está encostada, que poderia ajudar a gente pra caramba em alguns lugares que são mais pertos. A gente para também de combinar carona com amigos, porque é muito mais prático a gente ir de carro no nosso horário, né? E claro, algumas vezes, a maioria das vezes faz sentido a gente continuar usando o nosso carro.
se você já está habituado a isso. Mas às vezes pode compensar você ir de ônibus, pegar um metrô, ir andando, às vezes é pertinho onde você precisa ir. Então, realmente avalie antes se é necessário você ir de carro para onde você está indo. Dica 3: evite horários de pico. Se você precisa enfrentar o horário de pico porque você está justamente indo para o seu trabalho, ou indo para sua faculdade, ou levando as crianças na escola, não tem muito o que fazer, né? É só você encarar mesmo. Mas se você tem como escolher você ir no supermercado na hora de pico, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, se programe para não ir no horário que está mais movimentado. Por quê? Porque quando você fica parado no trânsito, você fica freando, parando, depois volta a andar, aí para mais um pouquinho. Além de você gastar muito tempo no trajeto, você também está gastando mais gasolina. Então, aproveite horários que fazem mais sentido para você, que você vai ver só como que você vai economizar tempo, dinheiro, gasolina e também não vai ficar tão estressado com o trânsito. Dica 4: planejar as rotas com antecedência. Uma forma bem simples de você economizar combustível é você planejar suas rotas com antecedência. Então, antes de você sair de casa, dá uma olhada no caminho, vê o endereço que você vai chegar, dá uma estudada, nem que seja só passando o olho mesmo para você ver se você realmente conhece o caminho que você está indo pegar. E também dê uma avaliada na hora que você está estudando o seu caminho, se você vai pegar um lugar que é muito congestionado, porque às vezes o mapa pode mostrar para você um caminho que pode ser até mais curto, só que é tanto trânsito e você já sabe que essa avenida é muito movimentada, que você vai demorar muito mais para chegar no seu destino e gastando muito mais gasolina também. Então, às vezes, um pequeno desvio que você faz pode fazer com que você economize muito combustível no final do dia. E sem contar que os mapas hoje em dia estão cada vez mais inteligentes, então eles podem ajudar você a ver rotas alternativas para você ir contornando esses congestionamentos que podem aparecer. Dica 5: evite aquele posto que é muito barato. Então, gente, outra dica importante é fugir, tomar muito cuidado com o posto que está com a gasolina muito barata. Isso porque o barato pode sair caro. Quando o preço do combustível está muito abaixo do normal, pode indicar que a bomba está adulterada ou pode indicar também má qualidade da gasolina ou do etanol. E isso vai fazer com que você gaste mais, porque o consumo será mais rápido, então você terá que abastecer bem mais rápido, e também você pode gastar muito com a manutenção do seu veículo. Então, o ideal é você procurar um posto que seja confiável e que tenha bom preço. É aquele velho equilíbrio entre a qualidade e a economia. Abastecer bem também é uma forma de economizar. Dica 6: evite deixar muito no ponto morto. Então, evite de deixar muito tempo o carro no ponto morto. Então, semáforos ou algumas paradas que você precisa fazer, evite de deixar o carro assim no ponto morto, porque isso vai fazer com que você economize gasolina, evite o desgaste no seu motor, além de também ajudar o meio ambiente. Dica 7: pergunte por desconto nos postos. Fique atento aos postos de gasolina que você vai e pergunte quais são os benefícios que eles dão para os clientes. Às vezes eles têm algum desconto de fidelidade, às vezes eles têm um dia específico de promoção. Alguns postos eles dão até desconto dependendo do horário que você vai abastecer. Normalmente tem desconto à noite, depois das 10 da noite e antes das 6 da manhã. Tem também alguns postos que dão desconto para quem trabalha com veículo, por exemplo, o pessoal que trabalha de Uber, trabalha com entregas, trabalha com táxi. Então, tudo é questão de perguntar. Às vezes você abastece no mesmo posto, você poderia ter desconto, os benefícios por isso, só que você não está por dentro. Então, apenas pergunte, não tenha vergonha, vai lá, pergunta, mesmo que não tenha nenhum desconto. O não você já tem, então vai lá, pergunta, fica por dentro que você vê só que também é uma forma de você parar de gastar dinheiro à toa. Dica 8: mantenha a velocidade constante. Eu sei que essa dica aqui às vezes pode ser um pouquinho difícil, porque às vezes a gente tá com pressa e a gente vai na correria, então a gente precisa frear bruscamente, ficar virando bem rápido, acelerar. Só que isso vai fazer com que gaste gasolina mais rápido. Então, se possível, tenta sair de casa um pouquinho mais cedo, com mais calma, dirige com tranquilidade, que você vai estar economizando gasolina também. Isso porque quando você fica acelerando muito, freando muito, virando tudo muito bruscamente, vai fazer com que o seu carro gaste mais, você força mais o motor, gastando mais gasolina. Dica 9: fuja da reserva e fuja também do tanque cheio. Quando o tanque fica quase vazio com frequência, vai acumulando muita sujeira no fundo desse tanque.
E aí essa sujeira pode ir para o motor e também para o filtro de combustível. Isso vai afetar o desempenho do carro e vai fazer com que o carro consuma mais combustível. Além disso, quando a gente acaba deixando para abastecer tudo de última hora, a gente acaba precisando abastecer no primeiro posto que vem pela frente. Então a gente pode acabar pagando mais caro ou abastecendo com um combustível de má qualidade. Por outro lado, andar com um tanque super cheio até a borda também não é muito bom, porque o combustível ele pesa e a gente sabe que quando o carro está mais pesado, ele também vai consumir mais. Sem contar que o combustível, quando ele fica parado por muito tempo, ele perde a qualidade, principalmente o etanol. Então, você pode abastecer com metade do tanque e mais um pouquinho, e aí depois você vai repondo com quantias menores, sempre em relação àquilo que você vai consumir. Então, se você consome, por exemplo, 50, R$ 80 na semana, então toda semana você enche a metade do tanque mais um pouco, e depois é só você ir repondo esses R$ 80 por semana para ele ficar sempre um pouquinho a mais da metade. Outra ideia também é você tentar manter a gasolina sempre no 1/4 até 3/4 do tanque. Dessa forma, você vai economizar, vai cuidar do seu carro e vai evitar muita dor de cabeça. Dica 10: cuidado com o ar-condicionado. O ar-condicionado realmente faz gastar mais gasolina. Isso porque o ar-condicionado precisa de força para funcionar, e essa força vem do motor, ou seja, do combustível. Então, quando a gente usa o ar-condicionado o tempo todo ou em uma temperatura muito gelada, o consumo de combustível fica altíssimo. Então, a dica aqui é: mantenha o ar-condicionado em uma temperatura que vai deixar o ambiente fresco, agradável, e que não vai transformar ele num freezer. E se não estiver fazendo muito calor também no dia, você pode só ligar o ar frio. Tenta primeiro ligar o ar frio, ver se isso não é o suficiente. Se não for, aí sim, liga o ar-condicionado também. Usar o ar com consciência vai fazer você economizar bastante no final do mês. Dica 11: pneus calibrados. Manter o pneu calibrado vai fazer você economizar muita gasolina também. É que nem andar de bicicleta. Se você está andando de bicicleta com um pneu murcho, você vai precisar fazer muito mais força para fazer a bicicleta andar. Da mesma forma, o carro, se ele tiver com um pneu murcho, o motor vai precisar fazer muito mais força e gastar muito mais gasolina para fazer com que o carro continue andando. Por isso, vale muito a pena você conferir a calibragem dos seus pneus. Lembrando que cada pneu tem uma pressão diferente, então vale a pena também você dar uma conferida sobre qual que é a pressão ideal para o seu carro e tentar manter sempre a calibragem em dia. Dica 12: evite muito peso no seu carro. Muita gente também usa o porta-malas como um depósito de coisa velha, né? Vai deixando um monte de coisa lá, deixa carrinho de bebê, deixa um monte de tranqueira, e todas essas coisas pesam, né? E muitas pesquisas já afirmaram que só 10 quilos a mais no carro já faz diferença para o motor. E é aquele mesmo negócio: se tem mais peso no seu carro, o seu motor vai precisar forçar mais para andar, gastando mais gasolina também. Então, de tempos em tempos, dá uma limpa no seu carro, tira coisas que às vezes você largou lá, acabou esquecendo, porque isso vai fazer muita diferença na economia também. Dica 13: evite vidros abertos em alta velocidade. Se você estiver andando em alta velocidade na pista, numa estrada, evite deixar o vidro aberto, porque se você deixar, o ar que estiver entrando vai criar uma resistência e o motor vai precisar trabalhar mais forte para conseguir andar nessa alta velocidade. Então, se você estiver andando em alta velocidade, feche os vidros que você vai ver só que também vai economizar combustível. Dica 14: cuidado com a marcha. Esticar demais a marcha também vai fazer com que você gaste mais combustível. Isso porque o motor fica ali trabalhando em rotação mais alta. O ideal é você trocar a marcha na hora certa sem ficar forçando o carro. E o contrário também vale. Se você estiver em uma pista em alta velocidade, ficar trocando de marcha toda hora sem ter necessidade, também é um erro. Então, se você estiver em uma velocidade constante, mantenha a mesma marcha, porque dessa forma você vai conseguir dirigir de forma mais leve e também vai estar economizando o seu combustível. Então, mantenha a marcha constante. Se você está sentindo que o carro está chamando, pedindo por uma marcha maior, troque de marcha, não fique ali segurando. E se você está andando numa velocidade constante, não diminua a marcha se não tiver necessidade. Dica 15: filtro de ar limpo. Manter o filtro de ar limpo é essencial para gastar menos combustível. Isso porque quando o filtro de ar está sujo, o carro não consegue respirar direito. Isso vai fazendo com que o motor force mais também.
Já com o filtro limpo, o motor tende a trabalhar melhor, vai render mais e você também vai evitar problemas mecânicos no seu carro. É uma manutenção simples, barata e que faz diferença no consumo. Dica 16. Troca de óleo em dia. Manter a troca de óleo em dia também vai ajudar você a economizar combustível. Quando o óleo está velho, ele deixa o motor mais pesado e ele vai precisar fazer mais força para funcionar. Agora, quando o óleo está novo e na especificação correta, o motor vai rodar mais leve, vai render mais e economizar gasolina. Então, além de você estar economizando gasolina, você também está aumentando a vida útil do motor. Dica 17. Acompanhe a economia do seu carro. Uma boa forma de controlar o consumo de combustível é você observar quantos quilômetros que o seu carro está rodando com 1 litro de gasolina ou de etanol. Então, para saber se o seu carro está sendo econômico, siga esses passos aqui. Primeiro, anote a quilometragem atual e encha o tanque. Segundo, rode normalmente até precisar abastecer de novo. E terceiro, confira quantos quilômetros você fez por litro. E aí, se você perceber que o seu carro está gastando muito mais do que deveria, muito mais do que o normal, leva no mecânico, porque pode ser que tenha alguma coisa errada com o seu carro. E faz esse teste de tempos em tempos, porque dessa forma você pode pegar alguma coisa que está errada, já matar o problema na raiz e vai evitar muitos gastos desnecessários no futuro e também no seu dia a dia, porque se você arrumar agora, você vai conseguir economizar mais com gasolina daqui para frente. Agora, se você não está nem percebendo o problema, você vai continuar abastecendo normal e você nunca vai perceber esse problema no seu carro. Ou quando perceber, já está tarde demais, o problema já ficou muito maior. Dica 18. Estacione na sombra. Quando o carro fica muito tempo no sol, o combustível esquenta e algumas moléculas do combustível evaporam, principalmente gasolina e etanol. Isso significa que você perde um pouco de gasolina e ainda aumenta a emissão de gases. Isso não quer dizer que se você deixar o seu carro no sol, toda a gasolina do seu tanque vai evaporar e você não vai ter como voltar para casa, não é isso. Mas um pouquinho do seu combustível vai evaporar nesse dia. Então, sempre que possível, estacione na sombra para você evitar que o combustível aqueça e evitar perder nem que seja um pouco de combustível nesse dia, que com o tempo pode virar uma quantidade maior. Além de economizar o combustível, dessa forma você também vai estar cuidando mais do seu carro, protegendo ele do que o sol poderia danificar. Então é isso, pessoal. Essas foram as 18 dicas aqui que eu separei para você fazer com que o seu combustível renda mais e que você também possa economizar mais no seu dia a dia. Pequenas mudanças como essas que eu falei vão tudo se somando e no final do mês faz uma diferença grande. Então, comece a colocar essas dicas em prática hoje mesmo e veja a economia começar a aparecer. E se você quer continuar recebendo mais dicas sobre como economizar dinheiro, sobre como cuidar melhor do seu dinheiro, já se inscreve aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.